Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa série Carreira e Empreendedorismo e hoje com o tema TEA e TDAH, produtividade no mercado de trabalho, que é um tema muito importante. Muitas pessoas, já fiz uma live anteriormente sobre esse tema e muitas pessoas vieram com suas dúvidas, querendo ouvir mais. Então, estamos trazendo aqui uma pessoa fantástica, mas antes de chamá-lo aqui no palco, eu quero dar os recados para vocês. Lembrando que nós estamos transmitindo essa live para as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitch e outras redes também. Então, e também na plataforma oficial da Digital Edu, ok? Então, se você quiser o certificado de participação desta live, você precisa vir agora para a Digital Edu, ok? Então tá aqui o site, o QR Code. É gratuito o cadastro na plataforma. E lá nós temos lives diárias sobre vários temas de gestão, liderança, dados, tecnologia. Então vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? No final dessa live, eu vou colocar no chat para os participantes o link com um token único, que é um token que tem uma validade de até 5 minutos, ok? Para você poder emitir o seu certificado de participação. E você pega o certificado na hora, ele é validável pela plataforma, tem um QR Code que você pode levar na empresa, levar na instituição de ensino para complementar para comprovar horas complementares e dali a faculdade ela pode validar o certificado, tá bom? Então é isso aí. No final dou mais recados para vocês, porque agora vocês vieram para adquirir conhecimento, não é isso? E eu quero chamar no palco agora Lucelmo Lacerda. Boa noite, Lucelmo. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Wagner. É um prazer enorme poder estar aqui conversando sobre esse tema. Obrigado pelo convite e pela iniciativa. Maravilha, Lucelmo. É um prazer em nome da organização. Quero deixar aqui a gratidão nossa por ter aceito o convite de estar conosco nessa edição para trazer esse tema que é muito importante, tanto no mercado profissional como na vida pessoal de todos, né, Lucelmo? E antes da gente começar, eu queria que você falasse para a gente aqui quem é o Lucelmo Lacerda. Bom, eu sou professor e sempre fui professor de rede pública, né? Depois, como pesquisador, eu era pesquisador de uma outra área, mudei minha área de pesquisa para a área do transtorno do espectro autista, principalmente estudando o que a gente chama de prática baseada em evidências, né? Aí a gente discute um pouco do ponto de vista terapêutico, também do ponto de vista educacional, e é esse tema que eu venho me dedicando nos últimos anos, né? Eu fiz meu doutorado em educação na PUC São Paulo e pós-doutoramento no departamento de psicologia da UFSCar. Maravilha, excelente. Já acompanho o Selmo há alguns tempos já, desde quando nós aqui na família começamos os diagnósticos, tanto dos meus filhos quanto o meu também, de autismo e TDAH. Então a gente acompanha para ficar sempre atento às novidades, a dicas, né, sobre o tema. E deixo aí o convite para vocês também seguir o Lucelmo Lacerda lá no. E Lunaaba, né? É Lunaaba. Eu sempre confundo se é Lunaaba ou Aba Luna. É Lunaaba. É que no Lunaaba. YouTube é Lunaaba, no Instagram é Lucelmo Lacerda. Tem um da Luna também, mas eu publico no Lucelmo Lacerda. Maravilha. Então aproveita e já sigam, tá, gente? Para poder ficar antenado com essas informações. E para a gente começar, Lucelmo, até para alinhar as pessoas que vão assistir, que estão com a gente ao vivo, e também as pessoas que vão assistir as gravações, sobre o tema que vai ser decorrido aqui, falar um pouquinho para a gente do TEA e o TDAH, né? Realmente, assim, em poucas palavras, o que é e como que ele impacta o dia a dia das pessoas. O transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são dois transtornos que estão dentro da mesma categoria, que se chama transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, essas duas condições, esses dois quadros, né, eles se manifestam desde a infância, você vê desde a infância, mas de fato eles estão presentes desde o nascimento, né? No caso do transtorno do espectro autista, o que você tem
um prejuízo em duas áreas. Na área de comunicação social, que envolve interação, socialização, fazer amizades, tudo isso, e numa outra área que é de comportamentos fixos e restritos, né? Então você tem um prejuízo aí nessa área. E no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, você tem dois tipos diferentes, digamos assim, né? Você tem um tipo que a predominância da hiperatividade, aquele indivíduo que não fica parado, que não consegue se concentrar em nada, porque ele está olhando para outras coisas, ele está fazendo outras coisas, né? Ele tem essa prática assim que acaba distraindo, mas a questão não é a desatenção, é a hiperatividade. E o outro quadro que tem uma predominância da desatenção, né? Um indivíduo que não consegue ter atenção em nada, ou pouca atenção, uma baixa atenção nas coisas, né? Esses dois quadros, eles impactam de uma maneira diferente a funcionalidade do indivíduo, né? O TDAH, ele é uma condição que tende a se reduzir em termos de sintomas no decorrer da vida, mas em alguns casos ela ainda fica bastante importante mesmo na vida adulta. Você tem aí opções medicamentosas, mas é um quadro, digamos assim, que tem um prejuízo, mas o prejuízo não é tão grande. No caso do transtorno do espectro autista, você tem uma divisão de 3 níveis, né? 1, 2 e 3. Sendo que 1 precisa de ajuda, 2 ajuda substancial, 3 ajuda muito substancial. E aí, neste caso, você tem um prejuízo que é maior, mais profundo. E por isso que no Brasil, não só no Brasil, né, mas falando aqui da legislação brasileira, o autismo é considerado uma deficiência. Né, pela Lei 12.764 de 2012, pessoas que são diagnosticadas com autismo têm direito, né, têm acesso a todas as legislações que dizem respeito à pessoa com deficiência. E aí você pode ter, neste caso, quadros muito diferentes, né? Sendo um espectro, você tem desde um indivíduo que não fala nenhuma palavra, por exemplo, né, que tem dificuldade de ir ao banheiro, até um indivíduo que tem uma funcionalidade bastante boa, que vai para a universidade, faz mestrado, faz doutorado, que, enfim, que ele tem uma série de prejuízos sociais, comportamentais, mas ele consegue ter uma vida funcional. Aí nós estamos falando aí do autismo nível 1, né? Então, essa diferença entre o 3, aí tem todo esse degradê no meio até chegar no autismo nível 1. Então, basicamente, são essas duas condições que a gente está discutindo aqui hoje. Que excelente. Você até comentou aí no TDAH que em muitos casos, quando chega a vida adulta, diminui-se muito os aspectos do TDAH na pessoa. Mas isso quando ele é descoberto na fase adolescente ou anterior e tem um tratamento, tem um acompanhamento sobre isso, né? Ou é natural? Depende do caso. Então, a tendência é você ter uma redução. Agora, essa redução é maior se você tiver acesso ao tratamento, né? Nós temos aí, basicamente, 2 tipos de tratamento. A intervenção comportamental e temos a medicação. Então, em geral, né? Eu vou falar assim, para não entrar muito em detalhes. Em geral, quadros mais leves, a recomendação é a intervenção terapêutica, quadros moderados, a intervenção medicamentosa e quadros mais severos, ambos presentes, né? Quando você tem essa informação, quando o indivíduo é menor e a gente consegue, por exemplo, apoiá-lo durante o seu período escolar, isso tem uma repercussão muito grande na sua vida, porque a escola é o espaço em que o TDAH mais sente, assim, prejuízos, né? E aí, claro que se você tem um problema na escola e, por exemplo, não consegue completar, ou completa a escola de uma maneira confusa, né, com muitos problemas, isso tem uma repercussão bem importante depois no restante da sua vida. Sim, sim. E as escolas têm que estar preparadas também, né? Atualmente existem mais iniciativas. Eu fui fazer o meu filho, ele é TEA, e ele não é TDAH, um deles, é só TEA, que é o autismo. E eu conversei na escola pública e lá eles têm um acompanhamento para poder, a gente coloca na inscrição, ele tem um acompanhamento para poder ajudá-lo, né, com encontros mensais ali, para basear um pouco no apoio escolar para ele. O que nós não tivemos muito em algumas escolas particulares aí, que nós sofremos muito com isso e muitos professores não entendem a necessidade. Eu acho que é uma deficiência aí para o Brasil afora. Ou é só uma visão pontual, Luciano? As pessoas estão despreparadas ainda, professores?
Então, todo o sistema está muito despreparado ainda, mas tudo é uma questão comparativa, né? Se eu fosse pensar do ponto de vista comparativo, está muito claro que as escolas públicas estão mais preparadas, em Uhum. geral, que as escolas particulares, né? Existem escolas particulares muito boas que são exceção, às vezes porque a dona tem filhos, né, autistas e tal, e aí ela, é claro, tem um olhar especial ali. Mas na maioria das vezes, as escolas particulares estão olhando muito mais para o resultado do Enem e não querem muito se dedicar a essas diferenças. E aí as escolas públicas não, já tem um serviço de educação especial, você tem profissionais ali dedicados a isso, que é difícil, muito raro de se encontrar na escola particular. Mas isso não quer dizer também que a escola pública esteja preparada, que está tudo certo. As escolas públicas estão muito distantes tecnicamente falando, mas em termos de acolhimento, de vontade de fazer aquilo, com certeza elas estão bem na frente, em geral, que as particulares. Ah, bacana. Então se comprova a nossa percepção aqui sobre isso. Bacana, excelente. Então, assim, antes de eu entrar para a pergunta mesmo do mercado de trabalho, ô Luciano, que a gente quer falar um pouquinho sobre produtividade, é, eu queria só fazer até um apelo para as pessoas aqui, porque eu já ouvi muitos casos comigo, pessoas falando diretamente com o Wagner, que alguém falou que ela é TDAH, outra falou que ela era TEA, e ela falou assim: eu não vou procurar saber isso, não. Se eu for, eu vou ter preconceito, eu vou ter isso. É, hoje eu vejo que existe muito preconceito das comunidades, de algumas empresas, pessoas também, quando se fala em TEA e TDAH, tá? E como que você vê essa, que eu acho um erro por parte delas, como que você vê essa posição? E as pessoas que realmente desconfiarem que seus filhos, que seus irmãos, que ela mesma possa ser ou autista ou TDAH, por que ela deve procurar a se diagnosticar de forma oficial? A primeira coisa que é importante para as pessoas dizerem é que, se ela procurar um diagnóstico, esse diagnóstico ele tem um sigilo, né? Ele é privado. E aí você revela se você quiser, né? Você não tem a obrigação de sair informando publicamente que tem um diagnóstico. Então, a função do diagnóstico, ela vai para muito além dessa questão de trabalho, porque no caso, quando a pessoa está preocupada com essa repercussão, se for só essa preocupação, ela pode ter as vantagens de ter o diagnóstico e não necessariamente as desvantagens que ela achar que existem nesse caso, né? Então, a primeira coisa é isso. Agora, o mais importante do diagnóstico são duas coisas, né? Você ter acesso a uma intervenção, se você assim desejar, né? Por exemplo, quando você sabe que tem um caso de transtorno do espectro autista, você pode ter acesso a uma terapia mais focada, né, que olha mais para questões de regulação emocional, para questões de habilidades sociais, por exemplo. Se for um diagnóstico de TDAH, você pode ter acesso a uma terapia mais focada nessas questões específicas, pode, inclusive, eventualmente ter acesso a uma terapia medicamentosa, se você se interessar. Então, te abre portas, né? Você ter o diagnóstico. Além disso, existe um outro aspecto, que é o aspecto de autoconhecimento. Então, você, sabendo quais são essas condições que eventualmente você tenha, isso ajuda muito a se compreender, a olhar para o seu próprio passado, entender, mas principalmente a entender quais são os seus pontos fracos, para que você possa trabalhar nesses pontos fracos, né? A gente está falando aqui de mercado de trabalho, por exemplo, é óbvio que isso é um diferencial no mercado de trabalho, se você souber onde é que você precisa avançar, que você precisa melhorar. Então, eu entendo que tem essas vantagens que são muito importantes. Depois, você pode decidir se vai ou não vai revelar isso, né, num outro contexto. Pode ter, de fato, desvantagens, como nesse caso, em relação ao preconceito, de fato, ele pode existir, mas também pode ter vantagens. No caso, por exemplo, do transtorno do espectro autista, você pode ter acesso a cotas, né, cotas para pessoas com deficiência. Então, é, depois você pode tomar essa decisão se faz sentido ou não para você ter esse diagnóstico de maneira pública.
Boa dica, boa dica. E eu falo isso porque, assim, na vida, hoje aumentou-se muito o número de diagnósticos, não aumentou a quantidade, né? É bom as pessoas entenderem isso. Aumentou muito a quantidade de diagnósticos de autismo e de TDAH, até pelo acesso que as pessoas começaram a ter. Mas não se criou mais autista por esse motivo, né? E assim, muitos estão sendo buscados, estão sendo diagnosticados na fase adulta, ou seja, de forma tardia. E já gerou muitos prejuízos na sua vida nos anos anteriores, sem ela saber, e muitas vezes se culpando, achando que a pessoa que ela não é ninguém, que tudo dá errado. Então, pessoas que lutaram, 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 eu vejo muitas assim, lutaram muito na vida inteira, nunca conseguiram nada, se isolaram porque achava que era o patinho feio. Uma coisa que isso aconteceu comigo também. Então, assim, as pessoas não precisam ter medo de buscar. Aquilo que você falou, tem medo do preconceito devido à comunidade que você vive ali, elas são preconceituosas, faz diagnóstico e depois toma decisão. Mas você vai ver que é libertador, gente. Depois, assim, no início, eu tive uma fase de negação. Mas depois disso passou e para mim, para minha esposa foi libertador, então a nossa relação melhorou muito, 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 porque muitas coisas que eu agia da forma que eu falava, que era muito assim, sim ou não, eu quero fazer isso, então faz, eu não quero, então não faz, né? Coisa bem assim, direta, e ela achava que era coisa com ela, e ficava aquela coisa no relacionamento, e hoje ela já tem uma cabeça tipo assim, agora eu sei que não é você, é da sua condição, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Então, assim, quero só deixar esse relato rápido aqui para as pessoas, porque eu acho muito importante elas se conhecerem, até o Luciano falou aqui também, né? O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes, né? E eu vejo muitas pessoas aí caindo, né, entrando, como eu também, na onda da alta performance, né? Eu estou falando dos gurus da alta performance que existem no mercado, e provavelmente, se você for um TEA, se você for TDAH, se você discordar de mim, você pode falar, tá, Luciano? Mas eu vejo que você não vai tirar o proveito que você está pensando que vai ter num treinamento como esse, sem saber realmente sobre você. Você entendeu meu ponto de vista? Sim, claro, entendi. Eu acho que faz sentido, né? As pessoas autistas, eu falo mais do autismo porque é a condição Sim, que eu sim. entendo mais, né? Você tem uma presença muito grande de uma certa estranheza em relação aos ambientes, né? E essa estranheza aos ambientes, às pessoas, quando você não compreende essa estranheza, ela gera um sentimento muito de inadequação muito forte em todos os momentos. Então, você tem muita dificuldade, muitas vezes, de ter acesso a coisas da mesma forma que foi feito para aquela média, né? Porque o treinamento é feito para a média. Quando você entende a sua condição, você utiliza de maneira proposital estratégias compensatórias para aumentar a probabilidade de você ter o máximo possível de aproveitamento daquele contexto. Acho que muda muito. As pessoas que conversam comigo, que passaram por esse processo, a grande maioria delas usa sempre a mesma palavra, de que é libertador esse processo de avaliação, depois de não só da avaliação, mas do reconhecimento diagnóstico. Tá sem som. Agora. Voltou? Voltou. Bacana. Maravilha. Então, assim, para a gente poder entrar um pouquinho mais no mercado de trabalho oficialmente, o Selmo, assim, quais características das pessoas com TEA, TDAH, né, que podem ser consideradas como um diferencial no mercado de trabalho e como que as empresas podem potencializar isso ao invés de criticar, ao invés de ser preconceituosa com relação ao tema? Em primeiro lugar, tem que ter a clareza de que essas condições diagnósticas, estou falando o nome de um diagnóstico. Então, por trás dessas condições diagnósticas, tem pessoas que são específicas, cada qual com a sua
idiosincrasia, com as suas condições individuais. Então, não existem parâmetros muito específicos que podem ser pensados para todas as pessoas. Mas, falando assim de um modo geral, olhando para essas condições, você tem nas duas condições, por exemplo, né, a presença, que não é obrigatória, mas ela é muito usual, de um fenômeno chamado hiperfoco. O hiperfoco, ele é um foco, ele é uma atenção demasiada dada a uma certa coisa. E quando a gente diz demasiada, a gente quer dizer que, em um certo contexto, isso pode ser prejudicial ao indivíduo, né? Mas, do ponto de vista de uma relação de trabalho numa certa empresa, eventualmente esse hiperfoco pode ser direcionado para algo que seja positivo, né? Então, por exemplo, você vai encontrar pessoas com autistas ou com TDAH, por exemplo, que têm hiperfoco naquilo que é objeto de uma certa empresa. Por exemplo, digamos que seja uma empresa de aviação, você vai ter um indivíduo que tem um hiperfoco naquilo. Veja, qualquer pessoa pode aprender sobre aviação, sobre alguma coisa relacionada à aviação, para poder exercer um certo trabalho. Mas, se uma pessoa tem um hiperfoco naquilo, isso dá a ela uma motivação especial, né, em relação àquele tema, um prazer especial em relação àquele tema, e talvez ele tenha um domínio tão grande sobre algum aspecto daquilo, que é realmente uma oportunidade para essa empresa para poder ter esse funcionário, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um caso recente de um menino autista que tem um hiperfoco em dinossauros, né? E aí ele foi até o Museu de História Natural da Inglaterra, ele é inglês, e aí ele, lá no museu, ele corrigiu uma informação do museu. Ele tem 9 anos. Todas as pessoas ali têm doutorado, né, naquele tema. Então, por que esse menino sabia aquela informação? Porque ele fica o dia inteiro vendo isso, que traz um monte de problemas para a vida dele, mas não é essa a questão aqui, né? Claro que isso é uma outra questão, e, portanto, ninguém está minimizando essa questão. Mas, do ponto de vista, sei lá, de uma empresa, imagina um museu privado ou enfim, público desse mesmo tópico, né, de dinossauro, que tivesse um funcionário como esse, entendeu? Então, esse é um exemplo de um aspecto, né? Tem um outro aspecto que também a gente não pode fazer afirmação sobre todos, mas muitos têm, um trato mais sistemático, mais sistematizado de lidar e tratar a informação, né? Muitos autistas têm uma espécie de um comportamento mais metódico, né? Mais organizado, assim, né? E que eventualmente pode ser muito interessante para aquela empresa, né? Porque faz parte daquele trabalho. Mas tem um aspecto que é muito importante e que nem sempre a empresa observa, é que quando eu estou falando de pessoas tão diferentes assim, diferentes a ponto de receberem diagnósticos, como nesse caso aqui, você também tem maneiras diferentes de encarar os problemas. Então, você tem também o potencial de ter novas visões mais disruptivas sobre uma certa coisa, principalmente para aqueles que trabalham com criatividade, com solução de problemas, que precisam pensar todo o tempo nisso. Muitas vezes, esses indivíduos mais distantes da média podem oferecer outros pontos de vista que podem ser muito interessantes sobre aquilo que a empresa trabalha. Que pode ser o diferencial até, né? Pode ser um diferencial, exatamente, né? Então, são só alguns aspectos que eu estou falando que estão olhando, eu estou olhando para a condição. Agora, quando você olha para o indivíduo em particular, ele pode ter outras tantas qualidades que a gente não vai conseguir observar do ponto de vista do diagnóstico, mas que podem ser úteis para essa empresa. Bacana, porque eu vejo hoje, eu trouxe esse tema depois de uma reportagem que eu vi, que existe um número muito grande de autistas hoje no mercado desalocados, né? Ou seja, eles estão é um número muito grande de pessoas que estão sem trabalho hoje e buscando. Como que você vê que as empresas poderiam fazer fazer algumas ações para que essas empresas vejam essa situação e a necessidade para que possam fazer as suas introduções, né, das pessoas com autistas e também, não mais para o autista, né, o TDAH nem tanto.
Existe alguma iniciativa que você conhece, uma que valeu a pena, que a empresa aplicou para poder trazer pessoas para uma área específica, às vezes? Vamos pôr que é tecnologia. Não A sei. primeira coisa que eu acho que é importante fazer uma distinção aqui é entre pequenas empresas e grandes empresas. As pequenas empresas, elas vão fazer essa introdução de uma maneira mais manual, digamos assim, né? Então você tem ali normalmente o dono que trabalha ali, ou uma pessoa mais próxima, está mais próximo, tem poucos funcionários. Então é um processo mais complexo, porque exige que ele olhe para aquele indivíduo em particular, a própria empresa faça isso, analise aquelas condições e eles propõem certos mecanismos para poder adaptar aquele ambiente. Quando você está falando de empresas grandes, aí é diferente, porque, de um modo geral, essas empresas, ou pelo menos quando elas fazem direito, elas se servem de outras empresas de assessoria, né? Empresas que trabalham especificamente com isso. Aí, nós temos uma nova distinção aqui dentro dessa categoria. Porque você tem a entrada de funcionários numa categoria que eles chamam de não competitiva e numa categoria que eles chamam de competitiva. O que é não competitiva? É quando eles trazem pessoas que têm mais dificuldades, pessoas com autismo, normalmente com deficiência intelectual, e que vão trabalhar em projetos especiais. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa, eu não sei se é empresa ou se é associação, tá? Ou se é OS, né? Chamada Ser Especial, que faz um trabalho espetacular nessa área. Então, eles fizeram um trabalho com a Nidera, por exemplo, que é uma empresa de sementes. Eles contrataram esse ser especial, e isso está no YouTube, tem um vídeo mostrando esse projeto. E aí, essas pessoas com deficiência, com quadros mais complexos, eram contratadas, porque não sei se continua ainda, e aí você tem um professor, uma espécie de um professor, que é uma pessoa que trabalha com arte, e que coordenava ali, fazia a coordenação daquilo ali, e eles produziam objetos, tags que eles davam tanto para os seus funcionários quanto para clientes, né? Então era um mimo que se produzia que ia para essas pessoas. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo, eles prestavam serviço na época para o Sírio-Libanês, que é um hospital muito grande, né? E aí os lençóis, eles precisam ser carimbados, então eles carimbavam ali os lençóis do Sírio-Libanês que eles compravam. Era mais barato comprar assim, você continua, do que se encomendar, você conseguia aproveitar outras ofertas. Também no Sírio-Libanês, o Sírio-Libanês faz muito evento científico, né? Aí, no evento científico, você tem uma pasta com um flyer de cada patrocinador. Então, eles faziam isso, pegavam a pasta, botavam o flyer de cada um dos patrocinadores e montavam essa pasta. E aí eles faziam isso com a coordenação de uma pessoa que estava trabalhando ali, coordenando esse trabalho, que é um trabalho, veja esse caso, é um trabalho manual, não tem como uma máquina fazer isso, é impossível, né? E esses indivíduos faziam isso com uma super qualidade, com uma super velocidade, né? Então, ou seja, nesse contexto, eles estavam ali, apesar de ter muitas dificuldades, plenamente capazes de exercer aquele trabalho. Então, ali, todo mundo estava ganhando nesse processo. Agora você tem Maravilha. a modalidade que é competitiva. O que é isso? Quer dizer que é um emprego que ele é aberto para todo mundo, mas que você tem a possibilidade de ter uma pessoa com deficiência ali, né? Por exemplo, você tem um caixa no banco, você tem alguém, enfim, fazendo um outro trabalho, qualquer outro trabalho. E aí, de fato, você tem algumas áreas que, às vezes, você tem uma presença maior de indivíduos com autismo, por exemplo. Por exemplo, a área de tecnologia. E aí você tem empresas, por exemplo, tem uma empresa que está no Brasil, acho que ela é norueguesa, chama Specialistern, que ela faz assessoria para empresas para introduzir profissionais. E eles trabalham com outras áreas também, mas o principal é na área de tecnologia, né? Eles fizeram isso lá na Noruega, foi um sucesso lá e foram para outros países, incluindo o Brasil. E aí, assim, é um pouco complexo, porque é o seguinte, você precisa primeiro entender aquele ambiente. Quais são os aspectos daquele ambiente que podem ser perturbadores, né, para um indivíduo autista. E aí você precisa conhecer a pessoa autista específica que se candidata, que está ali naquele banco, e quais são as suas especificidades. Aí você ensina o ambiente a lidar com ele, então o assessor vai lá e ajuda a adaptar aquele ambiente, e ajuda esse indivíduo a estar nesse ambiente,
né? E aí, essa pessoa que faz assessoria está nos primeiros dias e ela vai saindo. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que estamos falando de um cargo de tecnologia. Então, ele vai sentar aqui e você tem outras pessoas ali. Só que essa cadeira aqui fica do lado do café. E as pessoas ficam ali no café, não sei o quê, e falando alto, e talvez esse indivíduo tenha uma dificuldade sensorial um pouco maior, ou a dificuldade até cognitiva de ver as pessoas ali se distraindo e conversando, etc. e tal. Então, a gente pode se perguntar, bom, essa cadeira pode estar em outro lugar? Talvez sim, talvez não, tá? Se não, como é que eu posso ensinar esse indivíduo a lidar com essa situação? Ou ele pode dizer, não é para mim esse trabalho, porque eu não vou conseguir aprender isso. Mas se ele conseguir, talvez ele possa, por exemplo, usar um abafador de ruído, uma adaptação simples, né? Ele pode, talvez, desenvolver alguma outra estratégia para poder estar ali, né? Tá com fone, ou sei lá, ou ele pode já treinar, lidar com isso na terapia para ele conseguir ali lidar. Num certo momento, o chefe pode ter que cobrá-lo. Aquele indivíduo pode ter dificuldades comportamentais que ele não consegue lidar com aquilo, mas ele tem que lidar. Se ele vai trabalhar, ele tem que lidar com cobrança. Então, como é que a gente pode criar algum mecanismo de cobrança que seja tranquilo? Porque, às vezes, eventualmente, essa cobrança do indivíduo falando e cobrando pode parecer um pouco difícil. Então, vamos fazer o seguinte, a primeira cobrança vai estar automatizada na agenda. Quando chegar a data, a agenda já vai fazer a cobrança. Então, você diminui essa presença pessoal? Não sei, eu estou dando exemplos aqui, né? Então, eu vou ter indivíduos que têm certas necessidades e eu vou me perguntar, é possível adaptar essas necessidades? Se não, é possível esse indivíduo aprender a lidar e a reduzir essas dificuldades? E esse é o papel dessa assessoria. E, às vezes, você vai ter indivíduos que vão fazer coisas que nenhum outro vai fazer. Você tem, entre indivíduos autistas, pessoas com qualidades absolutamente extraordinárias, né? Então, por um lado, dá um trabalho, né? Poxa, realmente dá um trabalho. Por outro lado, você vai ter acesso, eventualmente, a pessoas que podem ter desempenhos que você não vai encontrar nenhuma outra como ela, né? É muito comum você encontrar essas pessoas com habilidades extraordinárias. Então, enfim, esses são alguns exemplos aqui do que a gente pode pensar em termos de processo de contratação de pessoas com deficiência, aqui especificamente autismo. Que ótimo, excelente. Existe algum... Eu acho que nesse universo, existe algum curso, alguma forma, ou empresa específica que ministra treinamentos para as empresas, não para autistas TDAH, ok? Para empresas, para mostrar, para sensibilizar da necessidade de treinamento para líderes, gestores, toda pessoa que tem uma linha de comando, uma pessoa abaixo dela ali, já deveria ter esse conhecimento, saber como agir, como se comportar, como cobrar, como dar feedback, que é muito importante. Já existe isso, Lucelmo? Olha, eu não sei. Eu já vi talvez algumas coisas bem pequenas. Está saindo agora, vai sair em abril, uma especialização com esse tema para treinar as pessoas de RH, de empresas, pela PUC de Minas Gerais, né? Vai ser o primeiro que eu sei assim. Está aberta a inscrição, eu não tenho o link aqui, mas eu acho que, se não me engano, começa em abril, tá? Esse curso, acho que as inscrições vão até março, e justamente a proposta foi porque, pelo menos eu nunca tinha visto, eu nunca vi nenhuma formação com esse teor, né? Porque não é só a sensibilização, é já treinar. Por exemplo, eu vou lá no ambiente para ver como que eu avalio esse ambiente, certo? Eu vou me encontrar com a pessoa autista, vou na casa dela, ela se candidatou, e eu tenho que fazer uma avaliação do seu repertório. Como que eu avalio? Qual o instrumento que eu uso para avaliar? Como é que, depois que eu tenho essa informação, como é que eu faço para ensiná-lo as habilidades necessárias para estar no ambiente de trabalho? Vamos ver se eu acho aqui. Eu tenho não está aqui. Tem um protocolo de avaliação para adultos chamado AFOS. E aí, ele tem vários cadernos. Deixa eu ver isso aqui. Como é que escreve? AFLS, peraí. AFLS. 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 Esse aqui, ó. Aí ele tem esse caderno que é só de habilidades vocacionais, que é só avaliando habilidades de trabalho. Esse aqui que vai estar lá no...
que a gente vai ensinar no curso, inclusive. É aqui, ó. Habilidades de procura de emprego, habilidades de entrevista, habilidades básicas, habilidades de relações com colegas de trabalho, habilidades de segurança do trabalho, habilidades de manuais e de organização, habilidades manuais, aliás. Faxina, limpeza, lavanderia, varejo, pessoal de apoio, habilidade de escritório, de informática, de restaurante, de cozinha de restaurante, de armazém, ferramentas, profissões manuais e construção, paisagismo e depois anotações. Então, claro que você não precisa avaliar tudo. Obviamente, se o indivíduo vai trabalhar em tecnologia, você não vai avaliar as habilidades dele de paisagismo, né? Então, você vai avaliar especificamente aquilo que interessa para aquele trabalho. Isso. E esse é um protocolo muito, muito legal. Ele é um protocolo americano, né? E está traduzido para o português do Brasil. Bacana. Então, para as pessoas de RH, isso aí é uma bíblia, né? Nossa, é um tesouro. Que ótimo. Tem um comentário aqui do Breno Ferreira. Estou assistindo com a minha esposa, doutora Nayara Kelly, que é psicóloga em aba e aluna na pós do Lucelmo, que é muito alto nível. Maravilha. Boa noite, a Nayara. Um grande abraço para a Nayara. O Agnaldo está perguntando aqui o seguinte: de uma forma geral, existem sintomas aparentes para identificação desses transtornos ou só diagnóstico médico? Não, existem sim. Nos dois casos, né, você tem situações que vão dar um quadro geral, que vão dar uma suspeita, né? Veja, uma coisa é você ter suspeita, outra coisa é você ter o diagnóstico. A gente tem que ter muito, muito claro isso, que você pode, por exemplo, assistir vídeos, ver protocolos de rastreio na internet, e você pode fundamentar uma suspeita, mas o diagnóstico mesmo é só, obviamente, com o profissional fechando, né? Então, você tem, no caso do TDAH, um protocolozinho chamado SNAP. No caso do autismo, tem vários protocolos, mas para adulto, em geral, o que se faz é um chamado AQ, né, que é o Autism Spectrum Quotient. Eu não sei se o título está traduzido, mas ele tem traduzido para português do Brasil. Aí você tem uma versão para adolescente e uma versão para adulto. E tem um outro chamado Escala de Responsividade Social. Eu não sei se essa você consegue achar na internet, tá? Acho que talvez só um profissional, não sei. E aí você vai observar aspectos. No caso do TDAH, você vai observar o quanto que, por exemplo, uma distração ou hiperatividade está prejudicando a sua vida, o quanto você esquece as coisas, o quanto que você deixa de fazer coisas que são importantes para a sua vida e tal. No caso do autismo, o quanto que você tem de reciprocidade socioemocional, né? Quanto você compreende de pistas sociais mais sutis para a vida cotidiana, o quanto que você tem ou não tem amizades, o quanto que você tem de comunicação não verbal, quanto que você tem de estereotipia, de hiperfoco, e como que isso está afetando a sua vida. É claro que explicar cada um desses aspectos aqui não dá por conta do tempo, mas você tem conteúdo assim muito, muito extensivo sobre isso na internet. Só tem que tomar 2 cuidados. O primeiro na internet tem conteúdo de primeira qualidade e conteúdo totalmente errado. Então você tem que fazer uma discriminação de que você está assistindo. A segunda coisa é sempre ter a clareza de que você pode levantar hipóteses, mas que realmente é só o profissional de saúde que consegue fechar ou não esse diagnóstico. Excelente. Então, assim, resumindo a pergunta dele, a pessoa, o que você acha aí para as pessoas falando, que tem muita gente falando, sem ser psicólogo, sem ser psiquiatra, as pessoas da área, é você ter ali um pinguinho de dúvida. Opa, eu posso ser. Foi o que aconteceu comigo. A minha esposa, eu e minha esposa, nós estávamos fazendo o diagnóstico dos meus filhos, devido a vários fatos deles da infância, adolescência e tudo mais. E na pergunta, respondendo um questionário que eles mandaram para a gente, foi minha esposa que respondeu. Ela foi falando, me vendo ali. Falou assim: Wagner, vai lá conversar com ela. Por quê? Porque ela foi respondendo e conversando com a psicóloga. Muitos dos casos do autismo, ele vem hereditário, né? Pode ser hereditário. E fui fazer o diagnóstico e
ali chegamos aí à conclusão, né, depois de praticamente, se não me engano, foram 3 meses no total dos encontros que nós fizemos, eu não lembro, foi um tempinho bacana de sessões, de treinamento, fala, dinâmicas que foram feitas, questionários, é um apanhado de coisa, né? E dali conseguimos fazer. Então, eu acho que, primeiro, que todos devem, que tem essa suspeita, né? Venham fazer, faça o seu diagnóstico com pessoas sérias, que eu vou te perguntar de uma vez aqui, quem é apto para fazer o diagnóstico? Para as pessoas tomarem cuidado também quem elas vão buscar, Lucelmo. Sabe que ainda hoje eu estou discutindo isso com um colega que é psicólogo, a gente teve que escrever uma postagem. É o seguinte, depende de para que você quer esse diagnóstico. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque, por exemplo, um psicólogo, um neuropsicólogo, ele pode fazer o diagnóstico, ele tem qualificação, se ele tiver experiência na área e tal, ele pode fazer, e não há nenhum problema ele fazer diagnóstico. No entanto, tem que haver uma clareza de depender de para que você quer aquele diagnóstico, pode ser que isso não seja o suficiente. Por exemplo, vamos imaginar que você queira fazer um concurso público. Na maioria das vezes, o que vai ser exigido vai ser o diagnóstico do médico. O do psicólogo não vai servir para isso. Entende? Eu não estou discutindo se deveria ou se não deveria ser o do psicólogo. Eu estou discutindo que normalmente não se aceita, né? E se você quiser entrar, por exemplo, num concurso público dessa natureza, você tem que procurar o diagnóstico, cumprir a documentação que está pedindo no edital, né? Existem outros direitos que são direitos concernentes à pessoa com deficiência, em que se exige também o diagnóstico do médico, tá? Isso eu estou falando do Brasil, outros países têm legislação diferente, né? E aí, no caso do médico, qual é o médico que pode fazer a avaliação diagnóstica? Qual pode dar o documento? Qualquer médico, porque pela legislação, todos os médicos têm as prerrogativas dos médicos, tá? Não é específico. No entanto, em geral, um médico não especialista vai ter muita dificuldade de fazer essa avaliação. Vai ser improvável que ele tenha a perícia apropriada. O adequado é que você procure, eu estou falando de adultos, tá? O psiquiatra, né? O psiquiatra tem mais expertise em geral. No entanto, não basta ser psiquiatra, você tem que se perguntar, será que ele é um psiquiatra que entende desse assunto, ele tem experiência na área do autismo? Então, são elementos que vão contribuir, porque muitos não têm, mesmo sendo psiquiatras, né? No entanto, se tiver tem o ramo de atuação de cada um, né, Lucelmo? Isso. Mas, assim, por exemplo, pode ser que tenha um neurologista também que atue na área, tudo bem, né? Mas não é preciso sempre especificar isso, não é uma exigência legal que ele tenha essa especialidade, mas que é mais apropriado, porque em geral vai ser uma pessoa com mais expertise para isso, né? Mais experiência. Mas a gente precisa observar no caso concreto, porque às vezes tem pessoas que estão nessa área e que, no caso do autismo, por ser uma condição altamente complexa, eventualmente ele é falho, né? E aí você procurando esse profissional, pode ser que ele peça outras avaliações complementares. Então, ele pode dizer assim, não, tudo bem, eu vou querer que você faça uma avaliação neuropsicológica, vai lá no neuropsicólogo e depois você volta, né? Isso é muito comum. Ou ele pode pedir outras avaliações diferentes para descartar outras condições. Pode ser que faça parte ali do processo diagnóstico daquele profissional ou até do seu caso concreto para eliminar suspeitas de qualquer outra condição que pode ser uma condição que é meio parecida ali e ele quer descartar. Tem muitas pessoas que eu ouvi de um outro psiquiatra, né, que me falou o seguinte, que tem pessoas autistas que na realidade são TDAH. Existe uma confusão, se a pessoa não estiver preparada para fazer esse diagnóstico, pode dar essa confusão um pouco, Lucelmo? Muito, muito. Tanto na infância quanto na vida adulta, né? Existem muitas coisas similares, né? Primeiro que, de um modo geral, você tem uma superposição genética entre autismo e TDAH. Então, famílias que têm alguém com TDAH, se você olhar na família, a probabilidade de você achar outras pessoas com TDAH e com autismo é muito alta, né? Você tem ali, portanto, uma proximidade genética ali.
E existem uma série de processos comportamentais que também são parecidos. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem um artigo bem legal, chama alguma coisa assim, overlapping entre autism e ADHD. Vocês podem, se vocês procurarem, vocês vão achar um artigo acadêmico que vai trabalhar essas minúcias, né? Mas o que eles mais chamam a atenção, uma das coisas que eles mais chamam a atenção aqui é a questão do prejuízo social. Nos dois casos, você vai ter um prejuízo social bastante importante, né? Aí, eles estão dizendo, se você fizer uma boa avaliação, você vai distinguir ali se é um ou se é outro, por conta de qual é o motivo que vem esse prejuízo social. No caso do autismo, ele vem de um déficit em termos de algumas habilidades, principalmente em relação à comunicação não verbal, né? Então, ele decorre de um déficit. Enquanto, no caso do TDAH, a questão não é uma habilidade que está em déficit, é uma questão que está em excesso, que é a própria hiperatividade, né? A própria falta de concentração ali naquela relação social dos indivíduos com TDAH, né? Então, você tem, do ponto de vista sintomatológico, quem está olhando, você tem uma certa similaridade. Para a pessoa que está avaliando, se ela fizer uma boa avaliação, dificilmente ela não vai distinguir, tá? Mas, muitas vezes a avaliação não é boa, né? Principalmente quando a gente está falando de crianças, porque no caso de crianças, idealmente, o médico deveria pedir outras avaliações multiprofissionais, né? Psicólogo, fono, TO, e às vezes, pela dinâmica das coisas, ele não consegue fazer isso, né? Então ele vai lá e ele olha, dá uma observada e ele toma a decisão, porque é muito difícil essa dinâmica, essa logística entre vários profissionais. E aí, é claro que aumenta a chance de você ter algum equívoco. Criança não tem a facilidade de expressar, né, aquilo que está sentindo, por que faz aquilo. Então, eu imagino que diagnosticar crianças deve ser mais complicado, a não ser dependendo do nível, né? Não, na verdade, tem níveis que são mais fáceis, né? Na verdade, adultos é mais complicado. Você acha? É mais, eu vou te explicar por quê. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque, veja, um caso nível 3, ele não vai chegar na vida adulta sem diagnóstico. Uhum. Ele pode até não ter o diagnóstico certo. Ele pode ter o diagnóstico só de deficiência intelectual. Mas ele não chegou sem diagnóstico. Quem é que chega sem diagnóstico? É a pessoa que tem uma situação mais limítrofe. Ele é mais sutil. Então, não é exatamente que adulto é mais difícil de diagnosticar. É que os casos que chegam à vida adulta sem diagnóstico são os casos mais difíceis de diagnosticar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o adulto, por exemplo, o indivíduo tem um prejuízo da teoria da mente, né? Quer dizer, se colocar no lugar do outro para prever o que o outro vai sentir, pensar ou fazer. Só que o adulto, ele desenvolve outras estratégias durante a sua vida para prever o que ele vai fazer. Por exemplo, ao invés de eu me colocar no lugar dele, eu vou aprendendo com o passado. Fulano fez tal coisa, ciclano fez tal coisa. Então, probabilisticamente, eu acho que ele vai fazer tal coisa também. Não porque eu consegui me colocar no lugar dele, mas porque a minha história já me disse o que provavelmente ele vai fazer. Então, essas estratégias de compensação, às vezes, dificultam para o clínico observar o sintoma, como se observa em crianças, né? Então, no final das contas, somando do processo geral, fica mais difícil no adulto. A dificuldade maior, quando a gente fala de criança, no caso de autismo nível 1 ou TDAH, né, quando você está ali nesse liame aí, a dificuldade é porque você tem que coordenar um trabalho multiprofissional que normalmente você não precisa no adulto. Interessante. E pior que é isso mesmo, o adulto chega cheio de manias, cheio de formas de agir, que nem ele sabe o porquê. Mas hoje ele é assim, né? A Carolina, Luciano, Carolina Santiago está perguntando, boa noite. Conheço uma pessoa com TEA que encontrou no home office um ambiente mais confortável para desempenhar suas funções. Você acredita que esse modelo de trabalho sumiu a pergunta, você acredita que esse modelo de trabalho pode ser mais inclusivo para as pessoas com TDAH e TEA?
Existe algum risco em limitar as oportunidades presenciais para esses profissionais? Eu só conseguiria responder essa pergunta se eu lesse alguma pesquisa sobre isso. Então, hoje eu não sei dizer. Eu posso dizer minha impressão, né? Mas esse é um tema que seguramente deve estar saindo estudos agora por conta da pandemia, né? Que, obviamente, acelerou muito esse processo de home office. Mas o que eu penso é que depende. Depende muito de muita coisa, principalmente de qual é a, o ambiente de trabalho. Porque, por um lado, pode ser interessante, porque você não vai ter aquelas relações sociais que eventualmente você teria, e talvez seja muito custoso para um indivíduo, né? Para uma série de indivíduos, e aí ele talvez consiga desempenhar sem essa pressão social, até sensorial, um ambiente sensorialmente mais difícil, né? No ambiente de trabalho. É verdade. Por outro lado, o indivíduo deixa de estar exposto ao contexto social. E aí, à medida que você deixa de estar exposto a esse contexto social, você pode também evitar, né? Você pode ficar mais socialmente e sensorialmente mais sensível. Ou seja, qualquer outro barulho ou interação, no final das contas, porque você não está tendo muita exposição, pode ficar mais difícil para você e você ter um prejuízo, e aí você não conseguir, sei lá, igreja, academia, outro ambiente que ele não conseguir. Eu acho que é possível que os dois casos existam, né? Os dois tipos de casos. Eu só não sei te dizer qual é mais predominante, né? Só uma pesquisa aí que envolva muitas pessoas é que poderia dizer isso. Talvez uma redução dessa jornada presencial fizesse sentido, não exatamente a eliminação, né? Mas realmente eu até me interessei por depois olhar aqui se tem artigos já publicados sobre isso. Acredito que sim, a essa altura acredito que sim. Mas é uma hipótese interessante, mas que eu não tenho certeza se ela está demonstrada. Então, assim, se a gente for analisar, Luciano, até pensando isso aqui, é uma fala interessante que eu tenho para até passar para um dos meus filhos, que é autista, que a pessoa, se ela optar por ficar só no home office, ela vai cada dia mais se afundar no isolamento e para sair dali vai ser pior. Certo? Exatamente. Então, A probabilidade é bastante grande disso acontecer. sim. Eu estou falando isso porque na pandemia, antes da pandemia, não era tanto assim. E quando a pandemia chegou, que foram 2 anos isolados, e já era um pouquinho isolado, mas ainda tinha uma vida social. Quando acabou a pandemia, a social zerou, literalmente. Literalmente, não quero, não vou, não posso sair, não quero sair, vou ficar aqui e tal. Então, aconteceu isso. E comigo também aconteceu isso. Eu me isolei muito na pandemia e hoje os meus contatos são virtuais. Eu, para sair de casa, é um sufoco. É difícil. É muito difícil. Então, essa teoria tem fundamento. Tem fundamento, sim. Você fica. Porque à medida que você vai sendo exposto, você vai tendo uma dessensibilização, né? A qualquer coisa que você esteja sendo exposto. Se você elimina completamente aquele estímulo, isso pode gerar uma sensibilidade maior e uma dificuldade dessa interação. Boa, nunca tinha pensado para esse lado. Tá sem a... Voltou. Aqui é o seguinte, o Carlos Guimarães Neto, excelente live. Em uma equipe que trabalhei, havia um líder com TEA, que era extremamente analítico, mas enfrentava dificuldades em situações que demandavam improvisação. Quais dicas você daria para líderes neurodivergentes que querem se destacar em cargos de gestão? É um assunto muito difícil. Primeiro, porque eu não sou alguém que entenda de gestão. Mas eu vou dar uma sugestão que, na verdade, para mim é a sugestão mais importante, e aí tem a ver com desenvolvimento pessoal, independentemente do ambiente. Que é a seguinte: eu vou explicar qual é a premissa aqui. Uma vez um cara me chamou, uma pessoa que eu conhecia, que estava ligada ao servidor, pediu para eu visitar o filho dele,
porque eu estava me destacando ali como especialista em autismo e tal, o filho dele era autista e tal, e ele queria que eu desse alguma visão sobre o filho dele, algum feedback. Aí eu fui. E a história era a seguinte, era uma casa no andar superior, assim, que a mãe dele alugava, a mãe dele tinha boas condições financeiras, e ele tinha 32 anos naquela altura, tá? Eu tinha um pouco mais que isso. E aí, eu entrei assim na casa, tinha uma mulher lá e tinha uma outra que revezava com ela. Cada uma ficava 12 horas lá. Elas não faziam nada, elas só ficavam lá. Esse era o papel delas, para se precisasse alguma coisa, ir lá pegar uma comida ali na porta e tal, né? E esse rapaz, ele, por exemplo, ele não ia sequer à porta para pegar comida. Ele não conseguia ir até a porta para pegar comida. E ter aquela interação, ficar próximo de sair, né? E aí eu entrei no quarto dele, ele não saiu do quarto dele, não ia nem na sala, só no quarto. E aí eu fui até o quarto dele. O quarto dele estava totalmente fechado, as janelas fechadas, um cheiro de urina, assim, um ambiente muito, muito difícil, assim. Aí eu comecei a conversar com ele e tal, e aí eu perguntei assim, o que você acha, assim, dessas dificuldades que você tem? Aí ele disse assim, dificuldade? Qual dificuldade você está falando? Não sei do que você está falando, não tem dificuldade nenhuma, tá tudo. Sei que meu pai está inventando isso, que você está aqui. Mas o que eu quero dizer em relação a esse caso, obviamente é o caso extremo que eu estou falando, é que muitas vezes, muitos indivíduos autistas eles não conseguem enxergar que tenha qualquer problema. Esse caso, obviamente gravíssimo, ele queria, inclusive, que as moças fossem demitidas, que elas não fossem mais lá. Se elas fossem demitidas, ele ia morrer de inanição, porque ele não ia nem na porta pegar comida, entende? Mas ele não via problema nenhum. E isso é muito comum. O indivíduo não ter a clareza das suas dificuldades. Por exemplo, tem um problema de interação social muito grande e você pergunta assim, e os seus problemas de interação social? Ele fala, o que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Seus estereotipias. Qual? Não entendi, não tem nenhuma, não. Então, isso é muito comum. Uma dificuldade, porque assim, a nossa percepção de nós mesmos, ela não decorre da experiência só do você no seu corpo. Ela decorre da aprendizagem na interação com o outro. É na interação com o outro que você aprende, por exemplo, a dar nome às coisas que você sente. Quando essa interação está prejudicada, você também, muitas vezes, não consegue se reconhecer em todas as suas dificuldades. Então, o que eu acho que é mais relevante para o desenvolvimento e que faz mais diferença quando o indivíduo recebe o diagnóstico é a probabilidade dele ouvir o feedback, dele ouvir a outra pessoa. É mais provável de que quando uma outra pessoa disser, por exemplo, que as pessoas perceberam uma certa coisa no ambiente e ele percebeu outra, que ele ouça outra pessoa e diga, talvez você esteja certa porque eu tenho uma dificuldade aqui. Quando ele diga que ele agiu de uma maneira um pouco rude, de aparência rude em um certo ambiente, é mais provável dele dizer, então foi isso que as pessoas pensaram, vou dizer que não era essa a intenção e tal. Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele muda principalmente isso. Ele muda essa disposição de ouvir o outro. Só que quando você está num ambiente empresarial, um ambiente de gestão, você precisa ter processos mais estruturados de ter feedback. Então, por exemplo, essa pessoa deu um exemplo de um chefe que era analítico, mas tinha dificuldade de improvisação. Se eu perguntar para esse chefe, você tem facilidade ou dificuldade na improvisação? Olha, obviamente eu não conheço esse chefe, não tenho como conhecer, mas pensando estatisticamente falando, se eu fosse perguntar isso a 100 pessoas autistas nessa mesma condição, a grande maioria dizer, não, você tirou isso, não tem absolutamente nenhuma relação. A não ser que ele tivesse formas de entender o que as pessoas estão pensando dele, como as pessoas estão enxergando o seu trabalho. Porque pessoas com desenvolvimento típico, de um modo geral, desenvolvem essa percepção de uma maneira muito automática. Ele faz uma leitura de comportamento não verbal muito rápida, muito assertiva, sabe? Indivíduos autistas têm muito mais dificuldade. Como eles têm dificuldade, eles podem compensar essa dificuldade
criando processos de ouvir essas pessoas de uma maneira mais sistemática. Por exemplo, as pessoas escrevendo sugestões, escrevendo feedback, ele conversando com um círculo menor de pessoas em que ele confia, né? Enfim, eu acho que ter uma rotina mais estruturada e uma atenção especial ao feedback, eu diria que para desenvolvimento pessoal de pessoas autistas, eu diria que é o ponto número 1. Bacana. Até faz sentido. As pessoas autistas, geralmente, elas podem não ter muito filtros. Quando eu falo filtros assim, elas respondem aquilo que está, cobram da forma que veio na cabeça, não tem papa na língua, como o pessoal fala aí. Isso procede? Não são todos, mas é uma característica? É porque, assim, o autismo ele tem 2 critérios diagnósticos. O primeiro é o prejuízo da comunicação social, o outro no comportamento. Eu vou me fixar no primeiro. Esse primeiro está dividido em 3 itens. O primeiro é a dificuldade na reciprocidade socioemocional. Quer dizer, a dificuldade de eu me comportar em relação ao outro de uma maneira em que eu sou recíproco com ele. O segundo é uma dificuldade nos sinais não verbais. Ou seja, aquilo que não é dito, né? Então, e o terceiro é outra coisa, que é a questão da amizade. Então, veja, por que as pessoas têm filtro? De onde vem isso? Porque o critério diagnóstico não é não ter filtro. O critério diagnóstico é o seguinte, é você não ter a percepção não verbal. Você tem filtro porque as pessoas vão aprendendo automaticamente, que elas vão falando, e aí o outro recebe esta fala de uma maneira. Por exemplo, ela fica ofendida, ou ela fica animada, E aí, a pessoa com desenvolvimento típico, ela vai moldando a sua fala conforme a percepção do outro. Então, ele vai ajustando, ele vai dominando essa arte de ajustar a sua comunicação. E é por isso que ele consegue ter amizades e sustentar amizades. A pessoa com desenvolvimento atípico, ele tem dificuldade em entender essa linguagem não verbal. Então, o indivíduo fala o que tem que falar. Por quê? Não é por uma insensibilidade, no sentido de, não é porque ele não tá nem aí, não é por nada disso. É porque, na sua história, ele não modelou a sua fala, não moldou a sua fala a essa percepção. Porque ele não percebe da mesma forma, ele não tem a mesma percepção. Então, muitas vezes, essa fala é muito direta, muito sem filtro, e isso, em muitos contextos, traz prejuízos muito grandes. Sim. Muitas vezes elas são vistas eventualmente como pessoas arrogantes, como pessoas mal educadas, como pessoas grosseiras, né, por conta disso. Mas não é essa a intencionalidade, né? É por conta dessa falta de mediação. E aí você substitui essa falta de mediação, vamos dizer assim, natural, né, da situação por uma relação, por um feedback mais estruturado com alguém que você confia. Por exemplo, você acabou de falar, né, da sua esposa, que ela achava que você era meio grosseiro em algumas situações, isso. E aí, à medida que você se dispôs a ouvir mais, você foi modelando um pouco melhor isso. O mesmo vale para o ambiente de trabalho, a diferença é que não é sua esposa, né? Hoje ela fala, hoje eu te entendo. E depois desse momento, eu comecei a agir diferente, porque ela quando ela faz isso, tipo assim, ela pergunta uma coisa, eu falo assim, eu queria fazer isso. Aí eu respondo, eu ia responder para ela assim, então vai lá e faz. Mas não é isso que ela quer escutar. Ela quer escutar outra coisa, né? É o meu apoio, é tudo mais. Então, assim, isso veio melhorou muito o nosso relacionamento. Então, foi um ponto importante. Ô, Lucelmo, nós passamos do nosso horário, o papo tá tão bom aqui. Tem mais uma pergunta aqui no chat, tem mais comentário. Eu posso fazer a última pergunta para você aqui, para a gente poder... Até as minhas perguntas eu deixei para lá, depois eu vou ter que marcar outra data, hein? Tem muita pergunta boa aqui ainda. A pergunta aqui agora é da Nayara Kelly. Como as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e oferecer um suporte adequado para profissionais autistas e TDAHs, promovendo o seu desenvolvimento e potencial pleno? Você tem alguma dica para gente? Eu penso muito sobre essa questão. A mesma questão poderia adaptar para outros contextos, por exemplo, escola, para qualquer outro ambiente, né? Eu acho muito difícil responder, eu vou explicar por quê. Porque se eu tivesse substituído nessa frase surdo, ao invés de autista, eu saberia te dizer. Então você teria lá o intérprete de Libras, ou as pessoas aprenderiam Libras, né? As coisas que são sonoras teriam
alguma interface visual, assim por diante. Se fosse cadeirante, essa resposta poderia ser dada. Por exemplo, você ter corredores mais largos, você ter rampa, você ter banheiro adaptado. Mas quando eu falo de autismo, TDAH, ter deficiência intelectual, nós estamos falando de condições muito mais complexas, que pode ter uma variedade dentro da condição muito maior. Então, eu poderia falar de algumas coisas que são coisas talvez um pouco mais amplas. Por exemplo, eu ter conforto acústico, né? Você está num ambiente que não é um ambiente muito barulhento, não é um ambiente que as pessoas conversam e você fica ouvindo, né? Ou barulho de máquina, qualquer outra coisa. Você ter conforto acústico, né? Você ter um certo equilíbrio em termos de conforto visual, né? Sem luzes muito estouradas, com luzes mais quentes, mais suaves, né? Nos ambientes. Você ter por exemplo, uma tolerância maior a diferentes formas de se comportar, de agir. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho alguém que tem estereotipias, né? Ele se movimente, ele faça movimentos com as mãos, etc. e tal. Talvez em certos ambientes corporativos isso seja mal visto e as pessoas possam reclamar, mas se houver uma cultura inclusiva naquele ambiente, treinamentos, se houver, digamos assim, uma preparação naquele ambiente, aquele comportamento pode ser visto como parte dessa diversidade comportamental e está tudo tranquilo, e o que importa é se o indivíduo está produzindo, se não está produzindo, se está trabalhando, né? A gente foca no que é importante. Então, eu acho que tem algumas coisas assim que são amplas, né? Você ter uma escuta e uma disponibilidade de adaptação razoável. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, bom, vamos imaginar que um funcionário está incomodado com alguma coisa. Quem ele vai procurar? Tem alguém que está disposto a ouvi-lo e que vai dizer, larga de ser frescura, rapaz. Entende? Que vai dizer assim, olha, talvez o que você vai me pedir eu consiga fazer. E se eu puder fazer, porque não traz custo, perturbação, não desorganiza o ambiente, eu faço. E às vezes, eventualmente, não dá para fazer, porque a adaptação não é razoável. Eu vou dizer, isso não dá para fazer. Talvez a gente tenha que encontrar uma outra forma de você lidar com isso, porque não dá para a gente fazer. Não estou querendo dizer que é para fazer tudo que o funcionário quer. Eu estou dizendo que a gente tem que ter uma escuta e uma disponibilidade para aquilo que for possível, a gente fazer as adaptações razoáveis necessárias, né? Eu diria que essa estrutura de funcionamento da empresa, ela é mais importante do que dizer especificamente o que tem que fazer, porque esse específico que tem que fazer pode variar de indivíduo a indivíduo. Que excelente, eu gostei muito dessa sua devolutiva e assim, na minha percepção, assim, o Lucielmo, o TDAH, o TEA, ele não é mais produtivo nem menos produtivo. Existem casos e casos. O que existe é às vezes o mau aproveitamento daquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. Isso aí é a forma que eu vejo, tá? Muitas vezes a pessoa que ela por exemplo, tem um desempenho, às vezes um foco no trabalho dela ali, ela faz tudo e é vista como a pessoa que ociosa. Ela só fica ociosa ali no meio do trabalho. Não, é porque ela já acabou o que tinha que fazer. E ela tá ali fazendo, né? E ela fica quietinha ali, o pessoal passando. Acontecia muito isso aí na área que eu trabalhava. Então, assim, é saber aproveitar, primeiro diagnosticar, verificar a necessidade dessas pessoas e acolher. Inclusive o comentário aqui do Breno Ferreira, né? Pensando aqui agora, salas de descompreensão poderia ser um espaço para autorregulação. Nunca ouvi uma discussão incluindo neurodivergente no ambiente corporativo sobre isso. Né? Ter uma sala de Descompressão. Descompreensão. Né? Boa fala. Essa é uma possibilidade, sim. Nem todas as pessoas autistas gostam disso, tá? Mas para muitas delas pode ser útil. E essa sala pode ser, inclusive, um contexto. O que seria essa sala de descompressão? Só para explicar. É uma sala em que você tem um certo nível de privação sensorial, ou seja, que não tem barulho, que as pessoas não ficam ali, elas não estão papeando. Se você vai lá para ficar em silêncio, ficar tranquilo, para ter menos estimulação sensorial, para eventualmente em algum momento você está um pouco nervoso, está um pouco
é, é, muito estimulado, você vai para lá e aí daqui a pouco você volta. Então, ela pode ser utilizada, é uma possibilidade, só tem que fazer isso de uma maneira que seja equilibrada, né? Se você tem um funcionário que está todo o tempo na sala de descompressão, aí nós temos um problema, né? Não é para isso, não é essa a possibilidade, não é esse o objetivo da sala, né? E, na verdade, talvez você possa ter um ambiente que tenha outra funcionalidade que possa também ter essa redução da estimulação sensorial. Não quer dizer necessariamente que essa descompressão sensorial precisa ser uma sala específica para isso. Pode ser um outro ambiente que tem outras funções. Por exemplo, um ambiente que você está em que você coloca alguma coisa que você precisa daquele ambiente, naquele trabalho, né? Você guarda algumas coisas. Então, você pode fazer um arranjo que seja econômico para a empresa e que, ao mesmo tempo, sirva profissionalmente para essa função aí sensorial. Que maravilha, Lucelmo. Chegamos aqui ao final. Eu fiquei com várias perguntas na mão aqui. Não estava contando que ia ter várias perguntas aqui que a gente ia demorar um pouquinho para responder. E quero deixar aqui aberto para você falar um pouquinho para a gente. Vocês, Lucelmo, tem algum treinamento? Você falou da PUC, mas vocês, a Luna-Aba, por exemplo, o que ela presta para a comunidade, para a sociedade, baseado no TDAH, no TEA? A gente os serviços que a gente oferece são outros. É o serviço de tratamento, né? Principalmente para crianças, adolescentes. Às vezes tem alguns casos de adultos, mas não é tão comum, mas tem. A gente tem 3 sedes físicas, né? Rio de Janeiro, Curitiba e São José dos Campos, e nos outros lugares a gente oferece em casa, né? Home care. E a gente tem os cursos, né? Mas para a área. No curso você faz uma escolha, se você quer os cursos, que é tipo um streaming, né? Que tem lá mais de 20 cursos, com certificado, tudo. Você faz ou a de saúde para profissionais de psicologia, fonoaudiologia, que querem aprender mais estratégias de como lidar com indivíduos autistas, e a educação, que é mais para professores ou gestores. E a gente oferece, nós, os sócios, né, estão também em especializações de intervenção ABA aplicada ao autismo, mas é uma questão terapêutica e educacional, né? De fato, no ambiente corporativo, que tem surgido aí, que não foi lançado ainda, mas essa iniciativa da PUC de Minas Gerais. Maravilha, excelente. Então, basta procurar a Luna-Aba, ou então, Luna-Aba é no LinkedIn. Não, pode ser também, mas é no Instagram. No Instagram. Luna-Aba, tem o perfil da Luna-Aba e tem o canal do YouTube, né? Que é o que eu faço, que é Luna-Aba. Bacana. E o seu é no Instagram? Isso, Lucelmo Lacerda. Esse nome diferente assim não dá para errar, não. Não, você vai achar fácil lá, gente. E também no TikTok, tá? No TikTok, assim, eu sou usuário de todas as redes aqui. Eu acompanho muita coisa, eu vejo lá no TikTok também. E é isso aí, Luciano. Quero deixar aqui aberto para você poder despedir dessa turma maravilhosa e mandar o seu recado final. Wagner, primeiro agradecer, né, pelo convite, fico à disposição para outras oportunidades, e agradecer as pessoas que estiveram presentes aqui, perguntaram, e que vão assistir depois também. Eu considero que em todas as áreas a gente precisa discutir essa temática. Talvez essa área corporativa seja a área em que a gente menos discute hoje, né, e acho que essa oportunidade aqui de levantar esse debate é muito relevante, porque é uma seara que está começando ainda, então eu fico feliz que as pessoas estejam acompanhando, que estejam interessadas nesse tema, porque obviamente, como o Wagner falou, né, as pessoas autistas precisam trabalhar, elas precisam ter aproveitamento, precisam se sentir, né, produtivas, né, e isso só vai acontecer quando de fato o mercado de trabalho estiver maduro e preparado para isso. É isso aí, Luciano. Maravilha. Deixa eu botar nós dois aqui junto aqui, só para a gente poder despedir. É isso aí. Fica a deixa aí, porque eu queria fazer várias coisas, perguntas ainda, uma delas depois, para a gente estudar uma forma de fazer futuramente, depois, né? Eu sei que o seu tempo é muito corrido, né? Muitos compromissos aí. Falar um pouquinho sobre aberturas de CAN em live,
aberturas de CAN em reuniões, home office, que o pessoal reclama demais e a gente tem o autismo tem dificuldade com isso. Mas vai ficar para um bate-papo na próxima live. Lucelmo, em nome da organização, gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? E precisando de divulgar algum trabalho de vocês também, de alguma ação na Digital Edu, só mandar pra gente que a gente compartilha com o nosso pessoal aqui também, tá? Ok? Muito obrigado, Taina. Um abraço, gente. Maravilha. Um abraço, Lucelmo. Tchau.